Salmo de número 120, leremos ele todo. Salmo de número 120. Diz assim o Salmo: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra. Que possamos aqui nesta manhã aprender um pouquinho mais, ó Pai, dos teus estatutos, da tua vontade revelada para nós. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse dia que amanheceu belo aqui em Brasília. Que o Senhor esteja nos guardando, nós aqui e os irmãos acompanhando essa transmissão, ó Pai, na casa, no trabalho, que o Senhor esteja os sustentando. Graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens sobre os salmos, de romagem. No total são 14 salmos, eles vão do Salmo 120 até o Salmo de número 134, E esses salmos de romagem eram salmos usados na peregrinação dos judeus a Jerusalém. Então, eram salmos que serviam como cânticos, para os peregrinos até o lugar da adoração, até o lugar ali da grande festividade anual. Como você sabe, uma vez ao ano, pelo menos o judeu precisava ir celebrar, essas festas. E daí se explica, a expressão salmos, de romagem, isto é, salmos da peregrinação. O rei Davi, por exemplo, ele foi autor de pelo menos 4 salmos aqui, desses 14. O Salmo de número 122, o Salmo de número 124, o Salmo de número 131 e o Salmo 134. Foi de autoria do rei Davi. O rei Salomão escreveu o Salmo de número 127. Os demais salmos são anônimos, não tem um autor conhecido, mas expressam aqui a vontade de Deus, a graça de Deus e os estatutos de Deus para as nossas vidas. E como eu disse, a lei de Moisés, ela determinava, instruía que os judeus eles deveriam ir a Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festividades anuais, para adorar no templo. E os judeus eles partiam, das suas cidades, ali da Palestina e alguns até fora, da Palestina, para irem até Jerusalém, E não era um caminho fácil, alguns caminhos longos, íngremes, difíceis, e esses salmos serviam ali de cântico, de alento, eles iam cantando, O Russell Shedd, doutor já falecido, ele dizia que seria como um inário de bolso. É como aquele Novo Testamento, eu não sei se você já viu, pequenininho, que cabe no bolso, é como se fosse isso. E esses inários e esses cânticos serviam para entoar e fortalecer a alma nessa caminhada difícil, longa, íngreme até Jerusalém. Alguns vão chamar os salmos de romagem como os salmos de degraus, porque estão subindo a Jerusalém. Então, ali os romeiros, juntos com as suas famílias, levando os animais para serem sacrificados, e todos juntos caminhando
e labutando até chegar a Jerusalém. Então era um grande evento, um grande encontro. Aqui na nossa nação nós conhecemos, né? Isso não é tão incomum para nós. Há muitos romeiros por aí, né? Pensando no caminho do peregrino, muitos peregrinos, pessoas que se reúnem para chegar a um certo ponto, né? E aqui não é diferente esses salmos, né? Eles estavam indo, né? Mas com o objetivo aqui de ir a Jerusalém a adorar o nome do Senhor. E só baseado nisso, no que a gente falou até agora, creio que já podemos tirar aqui algumas aplicações, né? Que, por exemplo, os caminhos eles não eram fáceis, né? Porque os terrenos eram perigosos, íngremes, difíceis, e esses salmos serviam para estar alimentando, né, o povo durante a caminhada. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus, ela nos alimenta na caminhada, ela nos alimenta, né, na nossa romagem até a Nova Jerusalém. Ela guarda o nosso coração, ela sustenta o nosso coração, né? E numa caminhada longa, se você já fez uma marcha militar, se você já participou de uma escalada, de uma subida um pouco mais longa, você sabe o quanto nós precisamos de cuidado, de sustento, de ânimo, de força, né? E é exatamente isto que a palavra de Deus faz com a gente, né? Ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos dá força. É por isso que o salmista, no Salmo 19, no verso 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Essa lei que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela refrigera a nossa alma. É como quando estamos com muita sede, e aí tem uma água geladinha aqui, e bebemos. E sentimos esse refrigério, né? E para quem gosta de Coca-Cola, por exemplo, né? Mal comparando aqui, quando está muito quente, você toma aquela coca, né? Aí corta ainda assim o limão, uma fatia de limão, bota o limão ali dentro, apesar que o limão tira um pouco do gás da coca, mas deixa gostoso. E dá aquele refrigério, né? E você sente aquele calor se dissipando do seu corpo, né? E quando nós pensamos na palavra de Deus, pensamos no nosso refrigério espiritual, é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela refrigera a nossa alma. E na medida que o povo caminhava até Jerusalém, entoando esses cânticos, cânticos inspirados pelo próprio Deus, eles eram alimentados, a alma era refrigerada, eles recebiam sustento, ânimo, força. E o Salmo 19 continua dizendo no versículo 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Então, os salmos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a expressão da sabedoria do Senhor. E aqui a gente já brotando desse Salmo 19, por exemplo, nós vemos, né, que o quão limitado nós somos, e se não for a palavra de Deus para nos dar sabedoria em decisões difíceis, nós estaremos perdidos, né? Porque são muitas vozes que o mundo tem, mas nós precisamos da sabedoria que vem do alto. E o salmista vai dizer, olha, é esta palavra, é esta lei que é perfeita, que refrigera, que é testemunho fiel do Senhor e que dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, versículo 8 do Salmo 19. São retos e alegram o coração, né? Numa caminhada difícil até Jerusalém, e no nosso caso até a Nova Jerusalém, nós precisamos dessa palavra reta para alegrar o nosso coração. Na medida que nos debruçamos nessa palavra, o nosso coração é tomado pela alegria que vem do Senhor, né? A alegria. Às vezes estamos entristecidos, cabisbaixos, desanimados, né? E quando vamos puxar o arquivo do nosso coração, percebemos o quão distante estamos da palavra de Deus, da palavra que refrigera, da palavra que é testemunho, da palavra que traz sabedoria, da palavra que alegra o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, na medida que esses irmãos, nessa romagem, seguiam a Jerusalém, o coração deles, assim como expressa, e nós vamos estudar isso durante 14 sermões aqui, nós vamos ver como o coração era refrigerado e era guardado. Mas agora, entrando no Salmo de número 120, saindo dessa breve introdução, nós vamos nos deparar com esse salmista, que no versículo 1 nós vamos ver que ele estava angustiado. E ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que esse homem, o qual escreveu esse salmo, estava debaixo de uma grande angústia, de um grande peso, estava angustiado. E a pergunta que surge para nós, ao lermos esse texto, e diante de tudo que nós estamos passando ultimamente, é: a quem poderemos pedir socorro no tempo da angústia? Quem poderá nos socorrer na hora da dor? Quem poderá nos livrar da maldição do pecado? E o próprio versículo 1, ele já traz essa resposta para nós: o Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Esse salmista, ele compreendeu que no seu tempo difícil, no seu tempo de dor, no seu tempo de angústia, a saída que ele tinha, o caminho que ele tinha, a provisão que ele poderia ter, só poderia vir do Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Então ele compreende disso, que há um Deus que contemplava a sua vida, um Deus que conhece as suas aflições, que conhece as suas angústias, que conhece a sua dor e a qual ele pode se aproximar, a qual ele pode clamar. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Esse é o caminho que o Senhor Jesus ele nos dá. Se nós formos em João, capítulo 16, você aí na sua casa, abra a sua Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 32 e 33, nós vamos ver isso. O Senhor Jesus ensinando exatamente isso, que nós precisamos ir a Deus, buscar ao Senhor Jesus. Olha o que ele diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Aqui ele estava falando do tempo que ocorreria. Jesus já estava ali na antessala da morte. Ele seria entregue a um julgamento falso, como nós estudamos na outra semana. E seria abandonado, deixado, e o texto diz: e me deixarei só. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro ficou olhando, observando de longe, os seus discípulos se dissiparam, cumpriu aqui o que ele disse: olha, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas Jesus, ele traz para nós uma verdade, a qual precisamos aprender: mas não estou só. Essa era a certeza que o nosso Senhor Jesus tinha. Eu não estou só. Eu posso estar sendo abandonado, deixado aqui, e todos os meus estão se distanciando, estão em dispersão, estão indo ao longe, mas eu não estou só, porque o Pai, diz ele, está comigo. Essa era a certeza que Cristo Jesus tinha, que na sua angústia, que no tempo de dor, que no tempo do choro, que no tempo de Getsêmani, que no tempo da azeite ser, ali do azeite jorrar, daquele momento, da oliva ser pressionada, ele tinha a certeza de que o Pai estava com ele. E ele continua dizendo: tenho-vos dito isto. Isto o quê? Tudo isso aqui. O motivo da dispersão de vocês. E também a confiança que eu tenho no meu Pai,
de que eu não estou só, de que Ele está comigo, para que em mim tenhas paz. Eu digo isso a vocês, eu ensino isso a vocês para que vocês tenham paz em mim. Crendo assim como eu creio, crendo que o Pai está comigo, crendo que o Pai me sustenta, crendo que o Pai é por mim, crendo que o Pai é verdadeiro, crendo que o Pai é fiel, e eu digo isso a vocês, eu ensino isso a vocês, eu profetizo a vocês, eu me revelo a vocês, exatamente para que vocês em mim tenham paz. Porque no mundo, ele continua, tereis aflições. Vão existir aflições, vão existir dias difíceis, vão existir dias de lutas, vão existir dias de contenda, vão existir dias de levante, mas em Cristo é possível ter paz, mas ter paz assim como Ele nos ensinou, porque Ele confiava no Pai. Ele sabia que ele não estava só, ele sabia que ele estava no Pai, ele sabia que o Pai estava com ele. E aí ele diz isso, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. E a gente, como estudamos na semana passada, os discípulos dispersos se trancaram, né, dentro de uma casa, criaram ali o próprio lockdown, se trancaram e ali eles ficaram dispersos com medo. E aí Cristo aparece dizendo, olha o que vocês estão precisando, o que vocês estão precisando de paz. Vocês estão precisando de mim, vocês estão precisando da minha palavra, vocês estão precisando confiar em mim, porque há aflições nesse mundo. Eu acabei de passar pela morte, eu acabei de passar pelo julgamento falso, eu acabei de ser entregue, eu acabei de sofrer as amarras e as situações desse mundo. O pecado de vocês acabou de cair sobre mim, eu acabei de experimentar a distância, o abismo que o homem tem entre ele mesmo e o próprio Deus. Agora eu enfrentei, o peso caiu sobre Cristo, a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, e por isso ele está dizendo aos seus discípulos, tenham paz, porque eu venci o mundo. Aleluia, diz o texto. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês podem ter paz em mim. Ele compreendeu isso. Esse salmista compreendeu isso. E Jesus nos ensina isso, que há um Deus que no nosso tempo de angústia, Ele se apresenta, Ele está conosco e nós podemos clamar. E se nós, irmãos, não confiarmos nessa paz, não confiarmos na resposta desse Deus, o que vamos fazer é nos dispersar, é fugir, é correr, é nos distanciar da verdade, da confiança desse Deus. Vamos! Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Uma lição para nós. Servimos ao Cristo que venceu o mundo. O Cristo, né, que nos dá a verdadeira paz, o verdadeiro sustento, a verdadeira direção no tempo da angústia. Temos vivido os dias de muitas notícias ruins, mortes, lutos. Isso choca o nosso coração. Mas, irmãos, nós temos a quem recorrer. Recorra nessa manhã a Cristo Jesus. Recorra essa manhã a esse Deus que nos socorre no tempo da angústia. Receba dele, isso é palavra dele, não minha. Receba dele a sua paz. Receba dele o sustento. Receba dele o bom ânimo, né? A alegria dessa palavra. E assim como o salmista clamou a Deus, nós devemos clamar a Cristo, crendo que nele teremos paz e libertação. Mas não só isso, perceba, voltando agora ao Salmo 120, que no final do versículo 1, ele diz, e ele me ouve. Né? Olha que coisa sublime, Deus ouve a nossa oração. Ele diz, eu clamo no meu tempo de angústia e ele me ouve. Ele está com os seus ouvidos atentos. Irmãos, a nossa oração, a nossa petição, ela não é em vão. Não é em vão o nosso sacrifício.
Não é em vão, né, a nossa entrega. Por exemplo, agora essa semana que passou, tivemos aí um período de oração da madrugada, 3 horas da manhã. E quando a gente pensa, né, para quem já tirou o serviço armado, sabe que esse quarto de hora, né, ali desse período de 3 horas da manhã, é o horário mais difícil, né? É o horário que a psicologia do sono, por exemplo, vai dizer que entramos no sono profundo, né? E ali é o que a gente chama do sono gostoso, né? Aquele sono que a gente, né? O corpo relaxou, o corpo descansou. Então, quando a gente desperta ali, bota ali para despertar 5 para as 3, por exemplo, a gente sai daquele sono e a gente sente o peso. Eu, por exemplo, já tirei muito pernoite, hoje eu não tiro mais, né? A antiguidade já chegou um pouco. E um dos piores horários é exatamente o horário do meio, que a gente brinca no trabalho, que é o horário do Tandera. Por que Tandera? Porque não tem avião na tela, e mesmo assim a gente tem que ficar olhando para aquela tela sem nenhum avião, sem piscar, sem dormir. E se você pega um companheiro que não conversa, que não tem papo, e aí fica mais difícil, e o sono tentando te vencer. Então é cansativo, né? Principalmente quando o nosso corpo já está acostumado com esse horário a estar dormindo, mas a gente precisa estar o forçando, né, para estar ativo. Então é de fato um sacrifício que nós fazemos. E nada disso é em vão, né? Esses momentos de entrega, esse gastar, esse entregar, esse debruçar a Deus, não é em vão. Deus honra, Deus vê, Deus contempla, né? Não por causa do nosso esforço em si, pelo meu muito fazer eu vou receber, não é isso, mas Deus contempla o seu servo, né, que se levanta, que desperta, que busca, que ora, né? E enquanto eu estudava esse salmo, Deus me deu uma frase e que eu penso ser verdade, né? Um homem de oração, ele difere dos outros homens, né? Porque ele sabe que do alto te virá o socorro. A diferença de um homem de oração para um homem que não é de oração é porque o homem de oração sabe que o seu socorro virá do alto. O seu socorro vem de Deus. O seu socorro vem do Senhor. Há um Deus que me socorre, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que é por mim. Nas próximas sextas-feiras, sem ser essa que vem a outra, nas sextas aí de estudos de líderes, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre as características da oração comunitária, oração congregacional, como a oração do povo de Deus alimenta o corpo e faz a igreja crescer, como nós precisamos orar, e nós vamos ver algumas características que o homem de oração tem. O homem de oração sabe que existe um Deus, cuja mão não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido, para não poder ouvir, como diz a Escritura em Isaías 59. Clamo ao Senhor e Ele me ouve. Agora, a partir do versículo 2, voltando aí ao Salmo 120, nós vemos, olha, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Perceba que o que estava angustiando o coração desse salmista eram as línguas mentirosas, né? Os lábios enganadores. Ele estava sofrendo, talvez passando por acusações, talvez passando por mentiras, talvez passando por falsos juízos, e ele estava passando por isso a ponto que ele pede no versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Nós vivemos, irmãos, num mundo que jaz do maligno, um mundo que tem nas suas raízes a mentira, né? E aqui esse homem, provavelmente sofrendo por causa de mentiras, por causa de levantes, por causa da língua perniciosa, ele pede a Deus, né? E a gente sabe que palavras mentirosas, palavras enganosas, né, ferem e machucam mesmo, né? A Thalita, ela costuma me dizer, a gente conversando, às vezes
uma discussão, algo do tipo, ela diz, olha, as palavras ferem muito mais do que um tapa, né? do que uma agressão, vamos assim dizer, física. E fere mesmo, porque uma palavra, e alguém que está inflamado, alguém que dormiu, né, deixou o sol se pôr sobre a ira, uma palavra mata o outro, né? E o nosso coração, ele é rápido para produzir esse tipo de coisa, ele é rápido para tentar ferir o outro, né? Nós temos essa capacidade. Louvado seja Deus que hoje somos conduzidos pelo Espírito Santo, mas nós temos essa capacidade de chegarmos ao ponto de querer ferir o outro e levantar palavras para machucar o outro, para denigrir o outro, né? Para menosprezar o outro. E com certeza esse salmista estava ferido a ponto que ele disse, Senhor, me livra disso. Me livra dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E alguém só pede livramento porque está machucado, porque está doendo, porque está sentindo dor. Certa vez, uma ovelha chegou no gabinete de um pastor e disse o seguinte, pastor, eu vim aqui confessar o meu pecado. Eu falei mal de um irmão aqui da igreja, eu criei situações e falei, e o que eu disse, baseado não na verdade, mas baseado nos meus sentimentos, criou uma proporção que hoje está machucando muito essa pessoa, e eu queria pedir perdão pelo que eu fiz. Então esse pastor, ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você tem um travesseiro de pena na sua casa? Tenho, pastor, tenho sim. Então, sobe lá no monte mais alto aqui da cidade, e rasga esse travesseiro e vê o que acontece. Então ele foi, e ventando muito, né? Lugar alto, quando ele rasga aquele travesseiro, vai pena para tudo quanto é lado. Então ele volta no gabinete pastoral e diz, pronto, pastor, eu fiz o que o senhor pediu, mas e aí? Não resolveu o meu problema, né? E aí o pastor diz o seguinte, pois é, né? Agora eu queria te desafiar. Será que você consegue voltar lá naquele monte e reconstruir aquele travesseiro? Não, pastor, não tem como, as penas elas foram embora, né? Elas se dissiparam. E aí o pastor concluiu exatamente, palavras lançadas, uma vez que elas foram lançadas, elas já foram. Por isso a tal responsabilidade do que a gente fala, né? As palavras são como flechas, que uma vez disparadas, elas não retornam, elas vão. Por isso que Tiago, no capítulo 3, versículo 5 ao versículo 10, ele vai dizer, perfeito é o varão que domina o quê? A língua, né? Porque essa língua, ela pode proferir maldição, ela pode machucar, ela pode trazer situações conflitosas. Então a gente precisa dominar a nossa língua, porque machuca. Assim como o salmista, ele está aqui machucado por lábios mentirosos e línguas enganadoras. Mas o salmista aqui, iluminado e edificado pelo próprio Deus, ele chega à conclusão do que ocorrerá com o mentiroso, do que ocorrerá com a língua enganadora. Veja o versículo 3. Quem te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Pergunta retórica. Nada. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Versículo 4. É o que restará aqui somente para o lábio mentiroso e para a língua enganadora. Ele primeiro questiona a Deus, né? Ele questiona aqui sobre o que virá sobre as pessoas que vivem espalhando mentiras, no versículo 3, e a resposta que ele recebe, né, que ele mesmo dá, e é claro, sendo iluminado pelo próprio Deus, é o que? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. O salmista aqui, o salmo está nos ensinando que o maledicente, ele será ferido da mesma forma que um soldado, por exemplo, é ferido na guerra, que um bom soldado é ferido
e morto. Esse também será ferido, mas será ferido pelo próprio Deus. O próprio Deus, o valente, o Senhor, o Deus poderoso, irá vingar o seu povo. Irmãos, pode até parecer, e ouça isso, que todas essas falácias atuais, essas ideologias malignas atuais, esses entraves contra o povo de Deus, essas perseguições caluniosas, essas mentiras, essas contendas, mãe matando filho. Vocês ouviram essa semana a última notícia de uma mãe, né, que teve a capacidade, chegou a esse ponto. É isso que o pecado ele faz com o coração humano. E é isso que a Escritura já tinha profetizado, o que nós estamos vendo, vivido esses dias, nada mais são do que a profecia se cumprindo. Pais contra filhos, filhos contra pais, né? Calamidades, pandemias. Isso aí são os princípios das dores. A história está grávida e está chegando a hora. Cristo Jesus irá se apresentar. Fiquemos atentos, ligados na torre de vigia. E diante de tantas informações, de tantas notícias ruins, nós podemos pensar, será que isso não terá um juízo? É só maldade? É só julgamento corrupto? É quem deveria fazendo bem, fazendo mal? Quem deveria usar a espada para condenar o mal, usando a espada para condenar o bem, distorcendo, né? Descumprindo Romanos capítulo 13, por exemplo. Mas a palavra de Deus diz que há um juízo, que o próprio Deus, diz aí o versículo 4, com setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, ele irá condenar, ele irá julgar, né, a mentira, o caluniador, este mundo. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse 16, quando expressa que as taças da ira de Deus serão derramadas, e serão derramadas. E a gente precisa sempre olhar para o nosso coração e agradecer a Deus, Senhor, o Senhor nos livrou dessa ira, porque nós estávamos debaixo dessa ira. E essa ira será derramada, a ira, o cálice da ira do próprio Deus, sendo derramada, né, contra toda essa falta de juízo, essas mentiras, essas perseguições caluniosas, essas mentiras contra o povo de Deus, essas ideologias malignas que se apresentam, o cálice será derramado. Eu costumo dizer que esse dia será tão terrível, não é porque não terá a presença de Jesus, né? Mas esse dia será tão terrível porque o Cordeiro estará lá. Quem estará passando pelo derramar dessa ira, estará passando diante do Cordeiro. Diz o texto, o Cordeiro estará lá, a taça é derramada na presença do Cordeiro, na presença de Deus, na presença daquele que foi enviado para trazer vida, mas agora é apresentado como reto juiz, como aquele que apresenta as suas setas agudas, que apresenta brasas vivas de zimbro contra a mentira, contra Satanás, contra o inferno. Ele é Deus que é juiz, que é fogo consumidor, que não aceita mentira, que não aceita essas questões contra o seu próprio povo, que na verdade é contra o próprio Deus. Todos esses levantes, irmãos, todas essas ideologias malignas contra a morte de criança, contra a morte da igreja, em relação à morte dos cristãos, em relação à morte de criança, em relação à morte do povo de Deus, Deus está contemplando todas essas coisas e Ele irá julgar tudo isso. Ele irá derramar a sua ira. E eu preciso dizer isso porque isso é bíblico, isso está nesse salmo, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. A língua mentirosa pode estar rindo por enquanto, assim como lá na Argentina, quando passou a lei do aborto, muitos rindo, celebrando, exaltando, né, pulando, tirando selfies e tudo. Né? Podem rir, estão rindo mesmo, mas diz a Escritura que te será dado
o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Nada. É só morte, né? É só maldade. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Por isso a gente precisa orar. A gente precisa orar, pedir a Deus graça, para que Deus esteja guardando nossa nação, os nossos líderes, né? Esteja guardando aí os governantes, né? Para que o juízo não venha sobre a nossa nação. Versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Em último lugar aqui, irmãos, nós, cristãos, nós temos um compromisso. E o nosso compromisso é pregar a paz reconciliadora, assim como diz no versículo 7. Sou pela paz, dizia o salmista, eu sou pela paz. O conteúdo da pregação desse salmista era a paz reconciliadora, que excede, né, todo o entendimento, a paz que é Cristo Jesus. Né? A nossa missão é propagar a imagem de Deus, é propagar o ensino das Escrituras. Eu estou lendo um livro muito bom que o autor ele vai dizer isso, que quando ele olha ali para o Éden e quando ele vê o homem sendo feito à imagem de Deus, ele ilustra como se fosse um ícone que a gente tem no nosso computador, e você clica naquele ícone, então quando você clica, abre a página. E nós somos exatamente isso, nós somos somente instrumentos para que seja revelado essa imagem, para que seja revelado o Deus soberano. Né? Nós somos os menores, nós diminuímos e ele crescemos. E nós devemos ser esse caminho no sentido de pregar o Evangelho e revelar o verdadeiro caminho, revelar quem é o Senhor. Né? E uma vez que chegamos, e uma vez que a imagem de Deus é pregada através de nós, né? Essa imagem vai sendo estendida entre as nações, vai sendo conhecida entre as nações. E é exatamente esse o propósito que nós vemos no Éden. Olha, multiplicai-vos. Multiplicar é estender, né? É estender o campo do Éden, é estender a realidade, é estender quem é Deus, é estender este templo, é estender, assim como Jabes pediu, é estender a nossa tenda, é pregar esse evangelho. Essa é a nossa missão. Mas, irmãos, é inevitável que nos depararemos com guerra. Né? Nós vamos nos deparar com guerra. O versículo 6 diz, olha, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Né? E a paz, que é Cristo, também, irmãos, inevitavelmente é agente de separação. Não adianta. Né? Ela separa a verdade da mentira. Esse salmista, ele lidava com essa guerra porque a paz que ele pregava dissipava a mentira. E muitos enganadores, né, não queriam que a sua mentira e o seu engano fosse dissipado. E quando isso acontece, a guerra. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 16? Uma vez que ele intercede por aquela jovem que tinha um espírito adivinhador, o que acontece com ele e com Silas? Eles são presos. Quando a paz chega naquele lugar, a guerra se apresenta a eles. Nós, cristãos, vamos lidar dia após dia em relação a isso. Nós chegamos com a paz, mas às vezes o que vamos encontrar como resposta é guerra. Paulo e Silas, Pedro, João, os discípulos, este salmista diz isso, olha, eu sou pela paz, mas eles querem guerra. Eles odeiam o que eu prego. E essa é uma verdade, porque a paz de Cristo é agente de separação. Cristo Jesus separa. Lembra do que nós estudamos na semana passada? Cristo no meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro. Um que se converte, o outro que continua esnobando, o outro que continua zombando. Exatamente isso é o que a palavra de Deus faz, ela separa.
o joio do trigo, a paz da guerra, né? Ela traz, de certa forma, uma dissensão, uma separação. E o evangelho sempre será atacado porque ele expõe os desejos do coração humano. Ele exorta o homem a mudar de vida. Ele exorta o homem a carregar a cruz. Carregar a cruz é depender de Deus. Assim como Cristo fez, assim como Ele carregou uma cruz, nós devemos carregar a nossa cruz em dependência, em confiança. E isso vai totalmente de encontro do que o mundo ensina. Porque o mundo ensina, não, você pode fazer, você é suficiente, você é capaz, você é independente, você tem o seu sustento, você tem o teu querer, você pode multiplicar por conta, não é isso? Você precisa, né, a cada dia expressar essa independência, mas o evangelho da paz, o evangelho da cruz é totalmente contra isso. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 34, 40, Jesus diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Mateus 10, 34 a 40. Olha o que ele diz lá. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr, isso é Jesus está dizendo, pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, né? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando o evangelho da graça se apresenta a alguém, né, há separação. Se não há a compreensão do evangelho de ambas as partes, não adianta que vai ter uma dissensão, vai ter uma separação, não adianta. Né? Às vezes uma pessoa é criada, né, em situações de entrega, em situações de mentiras, de engano, né, entrega a demônios e tudo mais, e quando a paz chega, separa, corta, quebra toda a maldição, quebra, né, toda obra antes preparada pelo maligno. E ele diz, olha, há dissensão, há separação, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É inevitável, por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor de Cristo Jesus, iremos nos deparar com a espada. É por isso que ele está dizendo, eu sou pela paz. E essa é a nossa missão. Devemos ser da paz, pregar a paz, pregar o Evangelho, mas eles teimam pela guerra, né? Teimam, e às vezes a gente enfrenta isso dentro da família. Nós queremos pregar a paz, mas teimam pela guerra. A gente prega isso, prega a paz no nosso trabalho, mas muitos teimam pela guerra. Prega isso, né? Por onde a gente passa, aonde aqui essa igreja está, e quem conhece a história dessa igreja já passou por guerras, né? E nós ainda passamos, por quê? Porque existem muitos, né? Muitos que não conhecem ainda Cristo. Isso não pode nos fazer desistir de pregar, que teimam, né, pela guerra, lutas. Nós estamos num mundo que jaz do maligno e que constantemente irá se levantar contra o povo de Deus. E é por isso que o salmista ele recita, né, aqui o versículo 6 e o versículo 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra, né? Mas o que me chama a atenção também é que ele não deixa de tomar a cruz. Ele já habita há muito tempo, né, no meio da guerra. Ele já habita há muito tempo
aí nessa situação difícil, mas ele não deixa de dizer, eu sou pela paz. Ele continua pregando essa paz, pregando a verdade, a dependendo de Deus. E eu entendo que isso aqui é uma grande lição para nós, é um grande exemplo para nós. Este salmista, ele segue o seu caminho para Jerusalém. Ele segue. E esse salmo, como eu disse no início, ele servia como auxílio, ânimo, ajuda. Olha, está difícil a nossa romaria até Jerusalém. Eu estou aqui marchando até lá, mas eu só estou vendo guerra. É guerra, né? Estou marchando até Jerusalém, mas olha o que eu estou vendo: guerra, guerra, guerra contra mim, mas eu sou pela paz. Eu chegarei em Jerusalém, eu tenho um Deus ao qual eu posso ir na minha angústia, o qual me ajuda a subir a cada degrau da vida, a me dar auxílio, a me livrar dos lábios mentirosos, a me livrar da mentira, a me livrar do engano, a guardar o meu coração. Ele segue firme para Jerusalém, e se ele seguiu, essa mesma promessa é para mim, é para você, para cada um de nós, nós podemos seguir. Ele foi ao templo, esse salmista, orar, derramar o seu coração diante do Senhor. E quando ele faz isso, ele começa a meditar, né, em todas essas coisas. Ele vê a desgraça reservada aqui para os mentirosos e enganadores. E mesmo cansado do mundo, que ele diz, né, que às vezes essas questões todas cansam, não é verdade, irmãos? Cansam tudo isso. E no meio dessa peregrinação, ele tomou firme resolução de viver pela paz no seu Deus, né? Sou pela paz. E eu termino dizendo, com 3 breves aplicações. Irmãos, nós podemos depositar nossa dor e esperar pelo cuidado de Deus. Deposite sua dor e espere o cuidado desse Deus. É por meio dele que nós podemos entregar o nosso sofrimento. Por meio de Jesus, o único intermediador entre Deus e o homem, que nós podemos entregar o nosso sofrimento diante de Deus. Jesus, ele foi ultrajado em nosso lugar para que pudéssemos, né, ter paz com Deus. Para que pudéssemos ter bom ânimo na caminhada, né? E por causa do que ele fez em nosso lugar, nós podemos o quê? Voltar para Deus. 1 Pedro 2, 20 e 24 diz isso. Em segundo lugar, Deus nos livra de toda língua maldita, caluniosa, fofoqueira. Ele é o reto juiz, ele é fogo consumidor, né? E quando nós temos essa certeza, é a certeza de que ele cuida de nós. E a gente também sempre tem que estar atento a cuidar da nossa língua, né? Em terceiro lugar, preguemos o evangelho da paz, mesmo em cenários de conflitos, mesmo em cenários difíceis. Preguemos o evangelho daquele que traz paz ao homem, daquele que é todo poderoso. E eu repito o versículo 7, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Essa é uma guerra que nós vamos enfrentar até a nossa morte, até findar os nossos dias aqui, né? O mundo jaz do maligno, e o maligno sempre se levantará contra a paz. Por isso que Jesus diz, e repito, eu não penseis, né, que vim trazer paz, né? Jesus, ele diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, né? Essa separação do joio do trigo, né? Da bênção da maldição, do reto do que não é reto, do justo do injusto. E isso separa, e às vezes é difícil, gera guerra, gera dificuldade, mas nós devemos continuar pregando a paz. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é por nós. Obrigado que assim como o salmista, ele clamou, nós podemos clamar. Nós podemos Te buscar. E o salmista declarou, na minha angústia, busquei ao Senhor e Ele me ouve.
Deus, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós temos a quem recorrer. O Senhor Jesus disse: eu estou dizendo para vocês essas coisas, de que vocês vão ficar dispersos, de que vocês vão se separar, que tudo isso vai acontecer é para que vocês tenham paz e olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim e vejam o porquê que vocês estão se dispersando, porquê que vocês estão se escondendo, porquê que vocês estão com medo, porque vocês precisam olhar para mim, diz o Senhor Jesus, para que tenhamos paz. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Cristo. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso Salvador. Dissipa do nosso coração toda angústia, todo medo, toda ansiedade, Deus. Dissipa, Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. E assim, ó Pai, como diz, ó Pai, a Tua palavra, em Cristo podemos ter bom ânimo. Tende bom ânimo. Meu Deus, Cristo estava para ser entregue a uma justiça falsa, a um momento falso, a cruz, a dor, e ensinando aos seus discípulos a ter bom ânimo. Pai, e essa verdade é para nós. Nos ajuda a ter bom ânimo, nos ajuda a olhar para o céu, nos ajuda a olhar para o nosso Redentor, a olhar para a cruz, a olhar para o nosso Senhor. Livra-nos, Deus, de toda língua maldosa, de todo mentiroso, de todo enganador, porque falas maldosas doem, machucam, julgamentos errôneos doem, machucam, Deus. Livra-nos dessas coisas. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que clamamos, sabemos que nós somos pela paz. Nós pregamos Cristo ressuscitado, Cristo que morreu na cruz, Cristo que foi assunto aos céus. Mas sabemos que, inevitavelmente, iremos, ó Pai, nos deparar com guerra, com situações contrárias. E por isso precisamos, ó Pai, da sua ajuda para chegar a Jerusalém. Ajuda-nos a ir a Jerusalém, a voltar, a ir para a nova Jerusalém, a que está ali exposta em Apocalipse 21 e 22. Ruas de ouro preparadas, lugar santo, lugar preparado, onde vamos habitar de eternidade a eternidade. Mas, Senhor, o caminho é difícil, é íngreme, é espinhoso, tem cobra no meio do caminho, tem serpente no meio do caminho, tem, ó Pai, animais peçonhentos no meio do caminho. Livra-nos de toda picada maligna, livra-nos de tudo, ó Pai, que possa tentar desanimar o nosso coração, azedar o nosso coração. Livra-nos, Deus, porque nós queremos chegar até Jerusalém e dizer: sou pela paz, sou somente pela paz. Guarda-nos, Deus, sustenta-nos, Deus, nessa romaria, nessa romagem, nessa caminhada, Senhor. Guarda o teu povo, sustenta-nos aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.